Olá, pessoas! Vamos lá, dando continuidade então a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico. A gente terminou a nossa última aula, falando do sistema nervoso central e as camadas de proteção do cérebro, do encéfalo, certo? Que desce lá para a medula. Sistema nervoso periférico, então, é constituído de nervos, gânglios nervosos e terminações nervosas, que são os nossos receptores de dor, tato, frio, pressão, calor, paladar e assim vai. Então, aqui é para vocês verem como que é um nervo. A gente já viu como funciona o músculo. Lembra que ele tinha fáscia e os fascículos, todos em camadas. Então, aqui também a gente tem essas divisões. Então, aqui, é como se fosse a parte muscular, onde a gente viu aquelas divisões, as fáscias, os feixes. E aqui é o nosso axônio, que ele é longo, ele é bem comprido. E essa parte mais arredondada, então, é a nossa bainha de mielina. Essa parte mais gordinha, é a concentração dos núcleos dos nossos nervos, é onde a gente encontra os nossos gânglios nervosos. Nervos são fios finos, formados de vários axônios, Então, axônio bem fininho, que estão envolvidos por um tecido conjuntivo. Transmitem mensagens de várias partes do corpo, do sistema nervoso central e dessa parte para as regiões corporais. Então, aqui a gente pode ver, o sistema nervoso central e periférico, central, encéfalo e medula, e os nossos nervos, bem fininhos, onde eles vão irradiar e mandar informação para cada tipo de nervo. A classificação dos nossos nervos, então, quanto aos tipos. A gente pode também ter sensitivos e aferentes, assim como o que eu mostrei há pouco, na aula anterior. Podemos ter nervos motores, ou chamados também de eferentes, e nervos mistos, que compõem tanto nervos sensitivos quanto motores. Claro que aqui os motores vão ter apenas nervos, os aferentes, nervos motores, e os sensitivos e aferentes apenas sensitivos. Então, vai passar um tipo de informação diferente dos mistos. Quanto ao posicionamento, então, deles, temos 12 pares cranianos, ligados, então, lá no encéfalo, irradiando informação para o rosto, para a lateral da cabeça, para cima da cabeça, movimento dos olhos e assim vai. A gente tem um dos nervos dos pares cranianos, que é o trigêmeo, que ele é muito conhecido e muito famoso. Ele tem três diferentes tipos de função. Eles vão para locais diferentes, cada ramo, e eles são responsáveis por provocar dores faciais ou até mesmo paralisias. Os nervos raquidianos ou os espinhais a gente encontra na medula e eles são 31 pares. Eles são sempre em pares, gente? Porque a gente desce aqui, direita, esquerda, direita, esquerda. E aqui é a mesma coisa. E aqui a gente tem esse amaranhado e aqui também o plexo braquial, é a junção de muitos nervos e a divisão para os músculos, e aqui é a mesma coisa, o plexo sacral, onde a gente tem saindo os nervos e se dividindo para o resto do corpo. Esse aqui, o ciático, ele é bem grande e bem calibroso. Aqui eu vou trazer uma imagem para vocês de um trabalho das alunas aqui da faculdade, onde elas usaram luz negra, tinta fluorescente, e elas reproduziram, então, aqui, os pares cranianos, Aqui a medula, sistema nervoso central, e o periférico, dos nervos, encaminhando e mandando informação para o nosso corpo. Então, aqui,
No sistema nervoso periférico, a gente tem as terminações nervosas, aqui é a pele, né? Para vocês verem como que funciona. E as nossas terminações nervosas, onde elas estão, né? Para vocês terem uma ideia de como elas vão funcionar e trabalhar. Né? A questão sensitiva, então até esses micromovimentos dos pelinhos dos braços levantando quando a gente tem uma sensação, é daí que essas sensações e essa resposta aparece. Os nervos periféricos a gente pode dividir em voluntários, tá? Que são os somáticos, e os nervos autônomos, que são os viscerais, que a gente não tem controle. Os somáticos, eles são mais conscientes. A gente vai ter consciência do andar, do falar, do pensar, se movimentar de maneira geral. O ligado, então, às vísceras. Eles são respostas inconscientes, que é o controle do nosso intestino, batimento cardíaco, tá? Movimento das vísceras e assim vai. Lembrando que a gente pode dividir eles em parasimpático e simpático. A gente vai ver a função deles, então, um pouquinho mais para frente. Então, os nervos voluntários somáticos são formados de nervos motores, a gente já viu, né? O que está na frente, o que está atrás e para onde vai sair. E conduzem impulsos para o sistema nervoso central, né? A musculatura estriada esquelética. Aqui é uma ação, eles têm uma ação consciente, então, que a gente sabe onde tem essa ação. Então, a gente tem aqui ó, o sistema nervoso central, o corpo celular e a saída para um músculo, tá? Através dos axônios, né? Eles controlam a contração muscular. Então, eu pensei, sintetizei, disparou a informação e chegou aqui no músculo e eu tive uma resposta motora. Diferente dos pares de nervos autônomos, vegetativos ou viscerais. Eles ajudam, então, no controle das vísceras, que pode ser intestino, coração, sistema excretor, endócrino e assim vai. Aí, só que tem uma diferença na representação que a gente viu na imagem anterior. Na imagem anterior, a gente tem o sistema nervoso central, o corpo celular e o nervo chegando até o músculo. Aqui, quando a gente sai do sistema nervoso central, vai para a medula, quando ele sai da medula, ele tem um emaranhado de outros núcleos que são a união dos gânglios. Depois sai e tem uma resposta no órgão em si, no caso aqui, no coração. Então, eu tenho uma resposta pré-ganglionar do corpo celular dentro do sistema nervoso central e pós, tá? Então, aqui eu tenho um gânglio, onde ele se encontra lá na medula com o outro, para ir chegar no órgão para dar o estímulo. Então, é pré e pós-ganglionar. Então, essa é a maior diferença entre sistema nervoso central e periférico, do motor e do visceral, tá? Então, essa é a principal diferença. No periférico ainda, falando do sistema nervoso autônomo, ele pode ser dividido em duas partes, em simpático e parasimpático, onde o simpático ele vai preparar o organismo para um momento de estresse, é um instinto de fuga, de luta, sendo que o parasimpático ele vai relaxar o nosso corpo, ele vai trazer de volta ao repouso. A gente precisa dos dois estímulos trabalhando simultaneamente para poder fazer o gesto ou o movimento. Mas são ações totalmente antagônicas do nosso organismo. Então, exatamente um é o oposto do outro, como o bem e o mal. A gente vai olhar esse quadro aqui, que é de extrema importância, para vocês perceberem. Então, aqui, o parasimpático normalmente relaxa ou diminui o estímulo, sendo que o simpático sempre aumenta o estímulo ou faz a contração. Né? Faz a contração não, né? Aumenta o estímulo de fuga.
Então, a gente tem que analisar de maneira individual cada um deles. Percebam aqui os gânglios simpáticos para passar informação para os nervos. Então, a gente tem essa sequência de gânglios. A pupila dilatada, né, ela está aumentada, que é quando a gente tem menos luz, ela precisa abrir mais para enxergar o que está acontecendo. Diferente do parasimpático, que é quando a gente tem muita luz externa, ele vai fechar a nossa íris do nosso olho para impedir a entrada de muita luz. E assim vai. Então, eu quero que vocês olhem aí nesse material de estudos que eu deixei para vocês, com calma, cada um, né, dos órgãos em si. Então, olha assim, coração, reduz o batimento cardíaco, né, ele não relaxa, então ele diminui. Diferente do simpático, que acelera. Então, não é porque aqui é simpático que sempre tem que acelerar e aumentar. A gente tem que ir pela lógica e a fisiologia do que está acontecendo. Porque olha só, se a gente olhar aqui para a bexiga, o simpático, que é acelerar, ele está relaxando, porque numa situação de fuga a gente não pode contrair, senão a gente vai fazer xixi. Então, ó, ele aumenta para entrar mais urina. Diferente do parasimpático, que normalmente relaxa, ele contrai a bexiga, então ele volta ao estado menor estado que ele tem, né? Para poder sair a urina. Então aqui ele vai relaxar no sentido de deixar entrar. Então ele vai acelerar esse processo de expansão. Tá? Então eu quero que vocês percebam a diferença e pelo menos decorem de 3 a 4 órgãos para aprender a fazer a diferença entre um e o outro. O sistema nervoso periférico, a maioria dos órgãos são inervados por 2 ramos, tá? Do sistema nervoso autônomo. Então, isso quer dizer o quê? Enquanto um estimula, o outro inibe. Então, cada um desses órgãos vai ter a presença dos 2 tipos de nervos. Olha só que curioso. Porém, aqui nos rins a gente tem estimulação de adrenalina e noradrenalina. A gente só tem a estimulação, a gente não tem o relaxamento. Então, automaticamente, quando diminui o estímulo simpático, ele para e cessa, ele não precisa de outro nervo que venha indicar a diminuição. Então, um estimula e outro inibe. Quando os ramos simpáticos excitam a sua dilatação, é quando o parasimpático contrai a pupila. Então, vamos lá. A parte sensorial é quando andamos e temos a percepção, então, dos nossos órgãos e dos nossos músculos. Precisamos também da visão, equilíbrio, receptores dentro do tendão, né, dos tendões musculares, dos vasos, para avaliar a quantidade de até gás carbônico que a gente tem no sangue. O cérebro e o cerebelo, eles ajudam em coordenar todas as informações ao mesmo tempo. Ele interpreta e transforma em ação. E, ou seja, os órgãos sensoriais são aqueles que vão captar essa informação do meio e passar para o sistema nervoso central, para aí sim ser decidido o que vai ser feito. Os órgãos sensoriais possuem receptores sensíveis e alguns tipos de estímulo. Após receberem as informações do impulso nervoso, são levadas a determinadas regiões do cérebro através dos nervos sensitivos. Lá são interpretados e vão mandar uma resposta motora pelas fibras motoras. Nós, seres humanos, possuímos então 5 sentidos: tato, visão, audição, olfato e paladar, e eles que captam para a gente o estímulo do meio. Os tendões também, mas é um outro tipo de informação. Mas temos também os órgãos dos sentidos externos, então a gente tem também a sensação externa.
Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, sistema nervoso central, né, sistema nervoso periférico, simpático e parasimpático. Aqui no simpático, a gente tem fibras pré-ganglionares curtas, e é a distância, né, e a dimensão das fibras, e parasimpáticas longas. Pós são longas e curtas, são invertidas, e assim vai. Então, olhem com calma, percebam direitinho esse gráfico, e bons estudos para vocês, porque a gente tem... deixa eu ver aqui. Mais uma aula? Não, vou dar mais uma continuidade aqui para vocês. Aqui, ó, tá acabando já. Eu vou falar do sistema nervoso do plexo braquial. Então, essa aqui é uma cervical, certo? Então, aqui é uma C6, C7. Aqui já é a torácica. Então, percebam que sai daqui do meio da coluna, lá da medula, a gente vai ter a saída dos nossos nervos. Cada um vai ter o seu gânglio e vem um nervo grande e calibroso. Então, eu tenho aqui, ó, o C5, tá? É o nervo da vértebra C5. Então, o C5 tá aqui em cima. E aí, a gente vai ter aqui, ó, C6. A união do C5 com o C6, ó, e mesmo assim a gente já tem uns pedacinhos de ramos, uns pedacinhos de nervos soltos, né? A união desses dois nervos, a gente vai formar um superior. Esse superior, eles vão sair os nervos supraescapular e o nervo subclavicular. Só que aí ele pode se dividir, tá? Então, ele vai se dividir e continuar calibroso aqui, ou ele simplesmente pode se dividir e juntar com o C7. O C7, por sua vez, pode se juntar aqui nesse lateral, vir para cá, e o C7 com o C6 podem se juntar com o C8 aqui embaixo, ó, e formar um nervo mediano, longo e bem comprido. Então, olha como é complexo toda essa rama, esses ramos e os nervos. Tá? Então, são bem complicados, a gente não vai pedir, justificar, cobrar eles, né, na prova. Eu só quero que vocês tenham uma ideia. Se a gente tem uma lesão alta de pescoço, dependendo aonde for essa lesão, aonde rompeu ou estirou esse ligamento, é um músculo que vai deixar de ser inervado e vai perder o movimento por sua vez. Se foi só temporário, só machucou, volta. Se foi rompido, não tem como. Então, aqui a gente tem o nervo mediano, do mesmo jeito que a gente tem o nervo ulnar, que passa bem lá no cotovelo, que quando a gente encosta em algum lugar e dá aquele choquinho, olha só de onde ele vem. Ele vem lá da união do C8 com T1. Então, nós temos ramificações nervosas cervicais até C8. Então, são os ramos, certo? Aqui são as vértebras. Então, eu tenho 8 cervicais. Aqui nesse outro vídeo, é o mesmo tipo de desenho do outro, só está dividindo melhor cada parte e cada estrutura, dependendo do nível, da onde foi feita a lesão, é o tipo de falta de movimento, ou a perda de movimento que a gente vai ter. Aqui de novo só para vocês lembrarem, encéfalo, cerebelo, medula, e para vocês verem por onde saem os gânglios. E aqui tem dos dois lados, tá? E aqui as ramificações nervosas, olha só como é ramificado aqui, ó. É sacral e aqui o plexo braquial. Cada nervo, como vocês podem ver, eles vão irradiar uma parte, eles vão se encaminhar para uma parte do nosso corpo e vai ser responsável por um tipo de movimento ou recepção, ou percepção do corpo na parte sensitiva. Então, aqui a gente tem o nervo que sai lá da C2, aonde ele vai inervar. E assim por diante. Se a gente pegar aqui, ó, T10, olha para onde vai, a região abaixo do umbigo. Então, dependendo da onde, a altura da lesão e o local da lesão, a gente vai conseguir exatamente saber
que tipo de movimento vai ter ou vai perder aquele ser humano que está ali. Então, olha só que curioso. A inervação aqui, ó, dos nervos sacrais e aqui a parte dos pés, só um pedacinho, e a parte dos órgãos genitais. Aqui uma visão diferenciada para vocês, né? Só para vocês terem uma ideia. O plexo, aqui ó, sacral, então é da coluna, né, do quadril, e a formação e a união dos nervos. Olha só que interessante. Quando sai lá da lombar do C4, ele vem aqui para formar o nervo ciático junto com todos os outros. Então, aqui eu tenho um pedaço da ramificação do L4, mais um pedaço aqui da ramificação do L5, S1, S2 e S3, para formar, então, o nosso nervo ciático, bem longo e comprido. Então, é a união desses nervos saindo aqui para formar o nervo ciático. Deixo aqui minha dica com alguns exercícios para vocês estarem fazendo como revisão, tá? Do sistema nervoso central. Claro que foi só um apanhado aqui, ó, passando direto para vocês, o que vocês vão estudar. Aqui, ó, numa outra visão, pintado coloridinho, a inervação de cada nervo. Então, um exemplo. Aqui é o nervo ulnar. O nervo ulnar pega aqui, ó, o último dedo e metade aqui, né, do penúltimo dedo. E assim vai, tá? Então, aqui é só para ilustrar melhor. Aqui tá colorido, claro, né? Mas os músculos no natural, quando a gente vê lá no laboratório, e aqui só tá colorido para vocês enxergarem aonde eles se unem e eles se ramificam. Aqui é uma visão verdadeira de como é o plexo braquial. Por isso que, dependendo como é estirado, no caso, vamos por bebezinhos que nascem é estirado, pode perder os movimentos do braço, né, do lado que foi estirado. Tem que fazer muita fisioterapia para conseguir voltar e reestabelecer. O problema é quando eles são rompidos. Quando é estirado, eles são machucados, passam por um processo inflamatório e aí depois volta de novo, mas pode levar um tempo, tá? Então, para vocês verem no original como ele é. E aqui eu separei para vocês também, tem lá no material de estudos de vocês, cada nervo, qual é o músculo que ele inerva e a função de onde ele está inervando. Aqui os dermatonomos, que eu falei que cada nervo vai irradiar e vai ter estímulo em um determinado tipo de músculo. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, de mais uma aula sobre o sistema nervoso periférico. Claro que é um apanhado geral, é muito mais complexo e elaborado que isso, mas a gente vai vendo os detalhes com a medida do passar do tempo. E uma boa aula para vocês. Não esqueçam de fazer os questionários e preencher os nossos formulários.